Essa é a etapa 2 do nosso projeto de pontos, referente à disciplina de Teoria das Estruturas 1, na Universidade Federal de Alagoas, Campus Sertão, tendo como integrantes Alan Silva Araújo, Daniele Rosa Batista Lima, Dimas Crescente Veríssimo Santos, Oswaldo Nogueira Souza Filho e Gabriel Macedo Duarte, bem como o professor José Adair de Amorim. Nesse sentido, essa é a fase C, referente à etapa 2, a qual está relacionada aos cálculos manuais dos esforços da nossa ponte, através do método dos nós e do método das seções, bem como o cálculo dos coeficientes de segurança da nossa ponte, a qual foi confeccionada na etapa 1 desse mesmo projeto. Bem, olá pessoal, chegou a hora de calcularmos os esforços internos da nossa ponte. Para isso, utilizaremos o método dos nós e o método das seções. Primeiramente, faremos o método dos nós, consequentemente o método das seções. Partiremos agora para o cálculo dos esforços internos da nossa ponte. Inicialmente, calcularemos o peso que a ponte suportará. A ponte foi projetada para suportar uma massa de 5 kg. Logo, utilizando a equação do peso, que é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, utilizando a aceleração gravitacional igual a 9,81 vezes a massa, 5 kg, encontraremos 49,05 newtons, que é o peso concentrado que a nossa ponte suportará. Posteriormente, o cálculo do peso, distribuiremos de forma uniforme o nosso peso nesses seguintes pontos: I, J, K. Para calcular a força distribuída, utilizaremos esta equação. Carga por nó é igual ao total da carga por peso sobre o número de nós. Carga total, encontramos, foi de 49,05, dividido pelo número de nós, que é igual a 6. Isso nos dará uma carga de 8,175 newtons. Ainda temos que verificar se a ponte está estaticamente estável. Para isso, utilizaremos a equação 2J é igual a M mais 3, onde J é o número de articulações que possui a nossa ponte. M, o número de membros que a nossa ponte possui. Substituindo os valores, 2 vezes 12, que é o número de articulações, é igual a 21, que é o número de membros, mais 3. Isso dará 24 igual a 24. Logo, isso determina que a nossa ponte está estaticamente estável. Partiremos agora para o cálculo das reações. Como a ponte é uma estrutura simétrica, as reações de apoio possuem o mesmo módulo. Logo, calculando o somatório das forças em y igual a zero, tendo como sentido positivo para cima, a reação no ponto G mais a reação no ponto A possuem resultados iguais, pois são simétricas. Encontraremos RA igual a 12,263 newtons. Logo, RG, por a nossa ponte possui uma simetria, será igual a RA. RG terá valor de 12,263 newtons. Para o cálculo das forças internas, utilizaremos o método dos nós. O método dos nós consiste no isolamento de cada articulação através de diagramas de corpo livre e, posteriormente, usando as equações de equilíbrio estático, encontraremos as forças internas. Partiremos para a articulação A. Nesse sentido, calcularemos o nosso ângulo θ, utilizando a equação trigonométrica de tangente, cateto oposto ou cateto adjacente, encontraremos um ângulo θ de 51,34 graus. Aqui possuímos o diagrama de corpo livre da nossa articulação A. Fazendo o equilíbrio estático somatório das forças em x igual a zero, encontraremos a força no membro AB igual a 9,81 newtons. Isso nos indica que a nossa suposição estava correta. O membro está sofrendo tração. Calculando o somatório das forças em y igual a zero, encontraremos a força no membro AH
igual a menos 15,704 newtons. Isso nos diz que o nosso membro AH está sofrendo compressão. Estávamos errados, supondo que ela estava em tração. Calculando agora as forças internas na articulação B. Aqui temos o diagrama de corpo livre, articulação B. Fazendo o somatório das forças em x igual a zero, encontraremos uma força no membro BC igual a 9,81 newtons, sofrendo tração, pois está positiva. Fazendo o somatório das forças y igual a zero, encontraremos uma força BH igual a zero, pois percebemos que é uma barra e esta barra não está sofrendo nem tração nem compressão, está relaxada. Partiremos agora para o nó H. Aqui temos o diagrama de corpo livre da nossa circulação H, o ângulo θ, que as forças formam com o eixo x, e o nosso ângulo alfa. Calculamos, encontraremos o valor de 38,66 graus. Fazendo o somatório das forças em x igual a zero, encontraremos o valor para a força no membro HI igual a menos 19,52 newtons. Logo, como ela está negativa, o membro sofre compressão. Fazendo o somatório das forças em y no nó H, encontraremos uma força no membro CH igual a 15,704 newtons. Logo, sofre tração nosso membro CH. Fazendo agora, calculando as forças internas no nosso nó C, fazendo o somatório das forças em x igual a zero, encontraremos uma força no membro CD igual a 19,62 newtons. Logo, este membro CD sofre tração. Fazendo o somatório das forças em y igual a zero, encontraremos uma força no membro CI igual a menos 12,26 newtons, indicando que este membro sofre compressão. Fazendo os cálculos dos esforços internos no nosso nó I, aqui está o diagrama de corpo livre, o nosso nó I, lembrando de introduzir a nossa força peso distribuída. Fazendo o somatório das forças y igual a zero, encontraremos um valor para a força no membro DI igual a 5,23 newtons, indicando que estávamos certos, ela sofre tração. Fazendo o somatório das forças em x igual a zero, encontraremos um valor para a força no membro IJ igual a 22,887 newtons, indicando que este membro sofre tração. Após o cálculo de todos os esforços internos dos nossos membros da ponte, calculamos esta força, esta e esta. Logo, como a nossa ponte possui eixos de simetria, logo estas forças são iguais a essas, que também são iguais ao outro lado da nossa ponte. Bem, vamos agora para o cálculo das forças internas através do método das seções. Aqui embaixo está representado o diagrama de corpo livre, onde estão atuando as forças verticalmente para baixo, que é do peso que aplicamos sobre ela, distribuída nos seguintes pontos, seguintes nós, I, J e K. E aqui estão as duas reações presentes nos apoios. Como pode ser observado, o método das seções irá dividir toda a estrutura em diversas seções. Diferentemente do método dos nós, não iremos aplicar o conceito apenas em um único nó. Desta forma, pode-se, em determinado caso, utilizar de dois nós para determinar os cálculos, como por exemplo, na seção C, C', onde iremos utilizar o nó B, o nó A e o nó H. Bem, inicialmente temos que calcular as reações. Então, para os cálculos das reações, por se tratar de uma estrutura totalmente simétrica,
sabe-se que a reação no ponto A será igual à reação no ponto G, devido à carga estar distribuída simetricamente. Em seguida, sabendo desse conceito, iremos aplicar o somatório das forças em Y, com o sentido da força positivo para cima. Assim, resolvendo essa simples equação, encontramos o valor da reação no ponto A igual a 12,263 N. Consequentemente, a reação no ponto G terá o mesmo módulo. Em seguida, calcularemos logo o ângulo presente neste local aqui, que será denominado como θ, e em seguida este ângulo aqui, que será denominado como alfa. Portanto, realizando tangente θ, que é igual a cateto oposto, que é a altura, dividido pelo cateto adjacente, que é o comprimento horizontal, encontramos um valor angular de 51,34 graus. Em seguida, sabe-se que em um triângulo, o ângulo total presente dentro dele é 180 graus. Desta forma, igualando 180 a 90 graus, que é o ângulo reto, mais o ângulo θ que nós determinamos, mais alfa, determinamos assim o alfa por ser uma única incógnita, que tem um valor de 38,66 graus. Sabendo isso, podemos então partir para o cálculo dos esforços, onde começaremos pela seção A'. Aqui está representado o diagrama de corpo livre, onde estão presentes todas as suas forças, inclusive a força de reação no ponto A, assim fazendo a decomposição da força H em relação tanto ao eixo Y quanto ao eixo X. Podemos efetuar então em seguida o somatório das forças em Y, com o sentido da força positivamente para cima. Assim, resolvendo esta equação para a força H, determinamos que o seu valor é igual a menos 15,704 N. Este valor negativo nos indica que a estrutura, o membro, verdadeiramente está em compressão e não em tração como determinamos. Ou seja, a força está no sentido contrário do qual determinamos. Em seguida, efetuando o somatório das forças em X e resolvendo em função da força AB, que é a força horizontal, achamos o valor, um módulo de 9,81 N. E por ter um módulo positivo, um valor positivo, observe-se que o membro está em tração. Vamos agora para a seção B'. Aqui está representado o diagrama de corpo livre, onde estão presentes todas as suas forças atuantes. Desta forma, decompondo de forma semelhante a seção A', temos aqui a força HY e a força HX. Desta forma, podemos então efetuar o somatório das forças em X, com sentido positivo, horizontalmente para a direita. Assim, resolvendo em função da força BC, encontramos o valor de 9,81 N, que nos indica que a estrutura, o membro, está em tração. Por conseguinte, podemos efetuar o somatório das forças em Y. E, como a estrutura está em equilíbrio, igualamos a zero. Assim, resolvendo em função da força BH, determinamos que ela é igual a zero, ou seja, ela não sofre nem compressão nem tração. Em seguida, partiremos para a seção CC'. Novamente, aqui está representado o diagrama de corpo livre, onde estão presentes todas as forças atuantes nesta parte da ponte. Assim, realizamos um momento em relação ao ponto H, o qual todas as forças que estão atuantes nesse ponto aqui não irão entrar no momento, por ter sua linha de ação passando por esse ponto. Assim, resolvendo a equação em relação a ABC, determinamos o valor de 9,81 N, que nos indica que um membro está em tração. Em seguida, podemos realizar o somatório das forças em relação a eixo X e, resolvendo em função da força HI, achamos um valor negativo de 19,62 N,
que nos indica que um membro está em compressão. Em seguida, realizando o somatório das forças em relação a eixo Y, determinamos a força vertical FHC, que tem um módulo de 15,704 N. E por ter um valor positivo, nos indica que o membro está em tração. Vamos agora para a próxima seção. Seção seguinte é a D de'. Aqui, novamente está representado o diagrama de corpo livre, o qual estão representadas todas as forças que servirão para os cálculos desta parte da ponte. Pode ser observado que tem algumas forças que aqui estão desconsideradas, devido a elas serem simétricas, ou seja, quando realizar o somatório das forças em x e em y, elas serão canceladas. Então, não precisa acrescentá-las neste diagrama. Desta forma, realizando o somatório das forças em y, igual a zero, por conta que a estrutura está em equilíbrio, determinamos a força CI, a força vertical, que tem um valor negativo de 12,263 N. Desta forma, o membro está em compressão. E realizando o somatório das forças em x, igual a zero, resolvendo em função da força CD, encontramos o valor de 19,62 N, que nos indica que este membro está sofrendo tração. Em seguida, partiremos para a seção E', o qual aqui está representado o diagrama de corpo livre. Pode ser observado que aqui estão representadas todas as forças atuantes e aqui temos um ângulo alfa, que, como foi determinado anteriormente, tem o valor angular de 38,66 graus. Desta forma, observando que colocamos o ponto D aqui para realizarmos o somatório dos momentos em relação a este ponto. Assim, realizando o somatório dos momentos em relação ao ponto D com sentido positivo anti-horário e resolvendo em função da força IJ, achamos um valor negativo de 22,89 N. Assim, este membro está em compressão. Em seguida, realizando o somatório das forças em Y igual a zero, em função da força ID, achamos o valor de 5,235 N, que nos mostra que este membro está sofrendo atração. E por fim, iremos para o cálculo da seção F'. Aqui está representado todo o diagrama de corpo livre, onde estão presentes todas as forças atuantes, como também um ângulo θ, que é este ângulo aqui, que tem um valor de 51,34 graus. Novamente, tem algumas forças aqui que não estão presentes devido ao realizarmos somatórios, eles se autocancelarem. Desta forma, sabendo que a força F de K é igual à força ID, devido à estrutura estar totalmente simétrica, podemos realizar o somatório das forças em Y. Assim, com todos os valores conhecidos e tendo apenas como incógnita a força DJ, encontramos o valor negativo de 8,176 N, que nos indica que a estrutura está em compressão. Vale ressaltar que, como a estrutura está em equilíbrio, todas as forças do lado direito da estrutura, que não foi calculada aqui, terão o mesmo valor dos que encontrados aqui, pela estrutura está totalmente simétrica.